Olá, gente querida, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler aqui uma palavra que fala da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. E diz assim: continuou Jesus, né? E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passou não muitos dias, e o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E disse este, ou melhor, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se-lhe das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, onde o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e pondo um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e se reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se de sua casa, ouvindo a música e danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperara com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você sabe que às vezes a pessoa, ela faz como esse filho mais novo. Você vê que o filho mais velho, mesmo ele tendo ficado com o pai, mesmo ele
ele estando ali esse tempo todo e não tendo ido embora, não tendo feito o que o filho mais novo fez, ele também não entendeu o tamanho do amor do pai para com o filho, independentemente do que o filho fez. Poderia ter sido ele, mas foi o mais novo. O mais novo, logo que criou uma idade, ele já achou que poderia viver sem estar debaixo ali do amor, da proteção do pai. E depois ele viu que sem o pai não tem como. O Senhor Jesus havia dito, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando para você que fez a mesma coisa que esse rapaz. Foi querer viver a sua vida sem a proteção, sem estar debaixo da ajuda, da mão, dos carinhos, do amor de Deus. E de repente a tua vida está como a desse rapaz. Você vê, ele saiu com as mãos cheias, com a sua herança, mas perdeu tudo. Perdeu tudo. O mundo lá fora tirou tudo dele. Ele caiu numa situação que ele teve que se encostar, se agregar a um fazendeiro, porque aquele país onde ele estava passou fome. A fome veio contra aquele lugar. Ele não tinha onde morar, ele não tinha mais dinheiro, ele gastou dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro com as farras e ficou na rua da amargura. E aí se agregou a uma casa para viver somente do teto, porque nem a comida ele tinha direito. Ele estava alimentando os porcos, ele jogava as alfarrobas para os porcos, e ele tinha vontade de comer aquela comida dos porcos. Ele caiu numa situação de desgraça, de derrota, de fracasso, e aí caiu em si, viu que sem Deus, sem tal, passando para os nossos dias, sem Deus, não tem como você viver. E eu quero convidar você, meu amigo, que de repente acha que Deus não te aceita mais, porque você se afastou, foi viver uma vida totalmente errada e uma vida cheia de pecados, cheia de impurezas, e de repente você acha: Deus não vai me aceitar mais porque eu acabei, sujei minhas vestes, estraguei a minha vida, eu estraguei a minha comunhão com Deus. Não, jamais. Deus te ama. E eu quero te convidar para domingo agora, às 8 horas da manhã, você voltar. Volta. E você que conhece alguém: pastor, eu conheço uma pessoa que ela já esteve na graça, na presença de Deus, já foi uma pessoa muito abençoada, muito iluminada. Hoje ela está perdida, ela está vivendo uma vida de derrotas, de fracasso. Olha, chama ela, convida ela para domingo agora. Vai ser o domingo do reencontro e do encontro com Deus. O encontro para aquela pessoa que nunca teve um encontro com Deus, e o reencontro para aquela que já esteve com Deus e se afastou, foi viver sem a proteção de Deus e está com uma vida arruinada. Talvez você esteja doente, doença que você nunca teve. Talvez você esteja viciado e você não consegue largar. Talvez você esteja vendo vultos, ouvindo vozes, passando como passou esse rapaz, esse filho pródigo que passou a viver um inferno na vida dele. E aí ele lembrou que até os funcionários da casa do pai dele estavam vivendo uma vida melhor do que a dele. Volta para Deus. Domingo agora, Rua Alcides Mourão, 532, no bairro da Aroeira, na Igreja da Família. A Igreja da Família. Rua Alcides Mourão, 532, aqui na Aroeira. Ministério Apostólico, Intercessão pela Família. Domingo, 8 horas da manhã, o domingo do reencontro com Deus. Aguardo por você. E guarda essa palavra: Deus te ama. Não importa o que você fez, Ele quer você de volta. Pode voltar. Ah, mas eu tenho vergonha. Volta, porque essa vergonha é o inimigo da tua alma que está querendo colocar em você para que você não volte para os braços do Senhor. Aguardo você.
Deus abençoe a sua vida.